Seja bem-vindo ao primeiro episódio, a estreia da nossa série Livros Como Você Nunca Viu. Que hoje nós vamos falar do Segredos da Mente Milionária. Se você tem esse livro, já fica com ele na mão, tá? Pra gente estudar junto esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. A gente não vai conseguir falar o livro inteiro em uma única aula, em uma única live, tá? Mas eu vou dar o meu melhor, vou tentar entregar o máximo aqui para vocês entenderem de fato a ideia do livro. O que é que de fato o livro quer falar para vocês. Deixa eu tirar o som aqui. Eu já vou começar, tá? Não vou esperar os atrasados do Enem chegarem, porque eu vou respeitar vocês que chegaram no horário certo, que estão aqui comigo desde o momento que eu marquei com vocês às 8h25, tá? Parabéns por estarem aqui, significa que vocês querem aprender de verdade, querem entender de verdade como funciona esse universo, como é a minha ótica, é a forma como eu olho para o livro, analiso as coisas que eu leio. E eu só queria te pedir uma coisa antes. Clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, envia para 10 amigos, 15 amigos, chama o pessoal para cá para a live, para eles poderem ouvir também. Se você tem esse livro, pega ele, fica com ele na mão, mas não esquece de pegar papel e caneta para anotar as coisas que eu vou falar para ti aqui. Como eu falei, eu não vou conseguir te falar um livro, como funciona a mente do autor em uma única live. Essa live vai durar 40 minutos, no máximo 50 minutos. É na verdade uma aula de verdade aqui, onde a gente vai abordar o princípio, os conceitos desse livro tão famoso, desse livro tão vendido, do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre esse livro, tá? Envia essa live para mais amigos, clica no coraçãozinho se as coisas que eu for falando aqui para você vão fazer sentido, se está fazendo sentido, se você está gostando. Pode perguntar, tirar dúvida e a gente vai começar a falar sobre o livro. Então é isso, o livro é esse, Os Segredos da Mente Milionária, tá? Do T. Harv Eker. E vamos falar um pouco sobre quem é o T. Harv Eker antes. O T. Harv Eker é um bilionário americano, muito famoso pelos livros que escreveu, mas também pelo sucesso do empreendedorismo que ele tem. E ele escreveu esse livro na proposta de falar para as pessoas como foi a ótica dele, como ele enxergou o poder da mente, o poder da interferência das coisas que você pensa, naqueles resultados que você quer ter e nos resultados que você não tem. Ele conta a trajetória dele, de que ele era um cara que não começou bem, ele não era rico, ele não veio de família muito rica. E ele, como muitos de vocês, isso ele fala no livro, como muitos de vocês, eu era um cara quebrado também. Eu era um cara que trabalhava muito duro, me esforçava bastante, mas eu não conseguia ter resultado nenhum. E eu acredito que todas as pessoas que leem, a maioria das pessoas que leem esse livro se identificam com essa realidade que o T. Harv Eker apresenta da vida dele. Então, eu não saí de uma família rica, eu trabalho muito duro, mas eu não colho os frutos daquilo que eu estou querendo colher, daquele trabalho que eu estou fazendo. E ele fala: tentou várias vezes, tentou vários negócios, mas ele sempre se questionou, ele sempre fez uma pergunta muito exata. Por que outras pessoas estão dando certo no mesmo ramo que eu e eu não? Talvez vocês façam a mesma pergunta. Eu por muito tempo fiz essa pergunta para mim. Sempre que eu me proponho a fazer algo, eu faço essa pergunta para mim. Eu pergunto, por que algumas pessoas estão dando certo e eu não? Ou então, como eu faço igual a essas pessoas para poder colher os frutos e os resultados iguais a eles? Então o T. Harv Eker fala que ele sempre trabalhou muito duro, ele sempre investiu em conhecimento, lia todos os livros possíveis, fazia todos os cursos possíveis, mas nunca colhia os frutos e os resultados disso. E certo dia, estava em casa, na casa dos pais dele, morava com os pais, teve que voltar para a casa dos pais diversas vezes, e um amigo da família entrou em contato com ele. Um amigo da família, na verdade, tinha ido visitar a família dele lá, visitar o pai dele, e falou com ele: olha, Harv, eu saí do mesmo lugar que você. Eu era um fracasso total. Ele recebe essa mensagem daquele homem muito rico, amigo da família, e o cara fala pra ele: eu já fui um fracasso total.
Eu já dei muito errado. Eu já dei muito errado na vida. E aí ele até faz uma piada, ele fala o seguinte: agora eu vou me sentir melhor, já que você deu muito errado na vida. Então tá tudo bem. Eu tô dando errado, você já deu errado, então tá tudo bem, agora eu vou me sentir melhor. Só que aí o cara fala o seguinte pra ele. Isso vocês vão encontrar no começo do livro. Fala o seguinte pra ele: você já parou pra pensar, pra perceber que pessoas ricas têm a mentalidade diferente das pessoas pobres e as pessoas ricas pensam iguais a outras pessoas ricas? Quem já leu esse trecho vai lembrar dessa parte do livro. Eu vou enviar aqui a live para mais pessoas ouvir o que a gente está discutindo aqui, tá? Faz isso também, envia a live para mais pessoas. Eu vou chamar uma galera para entrar aqui na live e vamos continuar. E aí ele faz essa questão, ele faz essa pergunta: você já parou para pensar que pessoas ricas pensam iguais pessoas ricas? E aí ele ficou se questionando sobre isso. Você vai encontrar isso nas primeiras partes do livro, esse diálogo dele. A primeira parte do livro é quem é o T. Harv Eker e por que escolher esse livro. E aí, aqui, ele vai contar essa história melhor. E eu vou ler aqui o trecho para vocês. Ele fala o seguinte: isso não é uma ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Olha essa pergunta. Cara, eu tô quebrado, eu estudo muito, eu trabalho pra caramba, eu acredito no negócio, eu não desisto, mas eu não colho os frutos. Eu tenho fracassado, eu tenho vacilado. Se eu pensar igual aos ricos, será que as coisas vão ser diferentes? Ou melhor, e aqui eu quero discutir com vocês os insights que me vêm quando eu leio esse tipo de mensagem. Se os ricos pensam iguais e pensam diferentes das outras pessoas, e eu não sou rico, o que eu estou pensando que um rico não pensa? O que é que está na cabeça de uma pessoa rica que não está na minha cabeça? Porque se eu trabalho duro, eu estudo bastante, eu vou ao meu máximo, eu me esforço demais, mas eu não colho, eu não estou encontrando riqueza, eu não estou enxergando riqueza, talvez eu não esteja pensando como as pessoas ricas pensam. E aqui você tem que despertar para isso. Cara, como as pessoas que já chegaram onde eu quero chegar pensam? E o que é que elas pensam que eu não estou pensando? O que é que elas pensam que eu não estou pensando? Essa é a questão do começo da história do T. Harv Eker, que ele faz questão de contar no começo do livro, para você se identificar logo de cara que você já foi um desastre, que você talvez esteja sendo um desastre agora, se esforçando demais, se dedicando demais, mas não está colhendo. E um cara rico chegou para ele e questionou: você já parou para pensar que os ricos pensam da mesma forma? Você já parou para pensar que os ricos pensam da mesma forma? E aí ele fez a pergunta pro amigo do pai dele: então o que é que você está pensando no momento? Ele sabia que o amigo do pai dele era rico. Ele sabia que o amigo do pai dele era rico. E aí ele faz a pergunta: o que é que você está pensando agora? E o cara fala o seguinte: eu estou pensando que eu tenho um compromisso com o seu pai e ele está me esperando para jogar com ele. Até mais, a gente se vê depois. Olha o que ele deixou. Primeiro de tudo, comprometimento. Aqui você já tem que pegar essa mensagem, você já tem que pegar essa chave logo nesse diálogo, nesse começo do livro, esse diálogo do Harv, quando ele ainda era pobre, com um cara muito rico, amigo da família dele. Fala pra ele o seguinte: olha, os ricos pensam iguais a outros ricos. Se você não tá rico é porque você não tá pensando igual. E aí ele muito rápido pergunta: então o que é que você está pensando nesse momento? Ele falou: estou pensando que eu tenho um compromisso com o seu pai. E aí sai e vai cumprir o compromisso dele. E ali o T. Harv Eker disse que não para de pensar naquela mensagem. Não para de pensar naquilo que o cara falou para ele. E aí entra a grande questão aqui. Que talvez vocês... Se está fazendo sentido, compartilha essa live com mais pessoas.
A grande questão que vocês precisam entender. O T. Harv Eker fala o seguinte: se nada tá dando certo pra mim, por que não fazer o que ele disse? Ora, cara, eu tô ferrado, minha vida tá ruim, eu não tô conseguindo os resultados que eu quero. Um cara que já chegou lá me fala pra fazer tal coisa, por que eu não posso fazer? Eu já tô ferrado, velho. O que é que vai dar? O que é que vai dar de errado? Se eu fizer, o máximo que pode acontecer é não acontecer, mas já não está acontecendo. Já não está acontecendo. Então talvez na sua vida está num momento em que as coisas não estão acontecendo, você está ouvindo as mensagens de quem já fez, mas você não faz o que os caras estão falando, simplesmente porque você tem o quê? Medo de dar errado, medo de mudar de rota, mas já está dando errado. Já está dando errado. Então se já está dando errado, por que não fazer o que essa galera está te falando? Eu sei que vocês seguem milhares de pessoas aí, mas talvez vocês estejam seguindo as pessoas erradas. Vocês estão ouvindo as pessoas erradas. Vocês estão pegando a mensagem do jeito errado. Vocês não estão entendendo a mensagem do jeito certo. Vocês têm que ouvir a mensagem e colocar em prática na vida de vocês, porque vocês não têm nada a perder. O que é que você tem a perder? Sua vida está ruim financeiramente, sua vida está ruim emocionalmente, sua vida está ruim espiritualmente. E aí chega um cara te entregando a solução e você simplesmente não quer. Sabe onde é que está essas soluções e vocês ignoram? Aqui, ó. Não é o Pedro que está te falando, é um cara bilionário. Não é o Pedro que está te falando isso, é um cara bilionário. Eu estou só traduzindo para você o que o cara bilionário escreveu aqui, mas que você tem preguiça de pegar para ler, tá? Mas não vamos entrar nesse ponto agora, a gente vai entrar no ponto de que você está entendendo o que é que o livro fala. Eu não estou contando história que eu inventei, eu estou te contando o que está escrito aqui, tá? Mas você insiste em não ouvir. Isso é bíblico. Jesus disse, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Eu estou falando, mas muitos de vocês não vão internalizar isso que eu estou falando para vocês. Se você olha para mim e você pensa, cara, eu não sei quem é esse cara, mas você sabe quem é esse cara desse livro. Você já viu esse livro em algum lugar. Então nesse momento você tem que confiar no T. Harv Eker. Assim como ele confiou no amigo do pai dele que chegou para ele e falou, eu já fui um desastre igual a você, eu já dei muito errado na vida igual a você. Mas para pensar, os ricos pensam iguais aos outros ricos. O que é que você está pensando? Ele olha pro cara rico e fala, o que é que você está pensando? O cara falou, compromisso. E aí quando o cara vai, ele pensa, se já está tudo dando errado, por que não? Por que não começar a refletir sobre isso? Cara, o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou pensando? Onde é que está a minha cabeça? Quais são as coisas que eu estou deixando entrar na minha cabeça e tomar conta dos meus pensamentos? E aí ele decidiu que ia colocar em prática tudo aquilo que ele tinha aprendido. Decidiu colocar em prática. Tentou outro negócio. E aí abriu lojas e lojas e lojas. E em 2 anos e meio ele cresceu o negócio dele e abriu 10 lojas. Somente mudando essa forma de ver a riqueza. E talvez eu falo riqueza para vocês sentem que é algo distante, sentem que é algo riqueza. Eu tô tendo tanto problema hoje, pequeno, riqueza é algo tão distante, não é. Riqueza é aquilo que você enxerga como riqueza. Tá? E aí entra outra questão aqui. Eu até marquei. Ele fala o seguinte: o meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e jogar para vencer. O meu primeiro passo foi me comprometer a fazer sucesso e jogar para vencer. Cara, quais os resultados que eu tô colhendo hoje? Cara, quais os resultados que eu tô colhendo hoje? Quais os resultados que eu não tô colhendo hoje? Pensamentos. Ricos pensam diferente das outras pessoas. Eu tô pensando como as outras pessoas. Eu não vou colher os resultados dos ricos. Comecei a aplicar o que havia aprendido, copiar a estratégia de negócios e o modo de pensar das pessoas ricas. Ele parou tudo que ele estava fazendo, jogou no lixo toda a estratégia que ele tinha, que tinha levado ele ao fracasso, jogou fora e começou a olhar para os ricos e a copiar o que os ricos pensavam, o que os ricos faziam, o modelo de negócio dos ricos. Cara, tá tudo dando errado na minha vida. O que é que eu vou perder se eu fizer isso? O que é que eu vou perder se eu copiar o pensamento desses caras? Nada, o que eu posso fazer é colher.
Se aquele cara pensa de tal forma e chegou onde chegou, se eu pensar igual, eu vou chegar lá também. E por pensar sempre no curto prazo, sempre se desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade ou se desinteressava quando as coisas iam mal. Aí você tem que pegar e trazer para sua realidade. Cara, lá atrás, quando ele era fracassado, ele fala que sempre pensava no curto prazo. Você talvez está pensando no curto prazo também. Você já sabe o que é que você precisa mudar na tua vida. Aqui eu tô levando o conteúdo do livro para a tua prática. Eu tô levando o contexto do livro para a tua vida. Presta atenção. Por pensar sempre no curto prazo, eu me desviava do rumo quando aparecia uma boa oportunidade. Ou me desinteressava quando as coisas iam mal. Mudou isso. Comecei também a contestar a minha atitude mental. Atitude mental. Não é só T. Harv Eker que fala de atitude mental. Napoleão Hill fala de atitude mental. Outros autores falam de atitude mental. Mas você ignora. Mas você não sabe porque você sequer pega um livro para ler. Isso aqui que eu tô falando para vocês, eu não descobri num curso de 100 mil reais, no topo de uma montanha no Japão, não. 30 reais esse livro. 30 reais. O que eu tô falando para vocês aqui, vocês poderiam saber por conta própria, caminhar com as próprias pernas, acharem as próprias respostas sem precisar dos outros. Mas vocês não fazem. Comecei a contestar minha atitude mental sempre que tinha pensamentos negativos ou contraproducentes na área financeira. O que são pensamentos negativos ou contraproducentes? É o que te leva para o lado errado. É o que te leva para o lado contrário. É o que te leva para o resultado que você não quer ter. No passado, eu costumava acreditar que o que a minha mente dizia era verdade. Mas havia aprendido que muitas vezes a minha mente era o meu maior obstáculo para o sucesso. Ó, o Gabriel falou que comprou por 20 reais. No passado, lembra que existem dois Harv Ekers aqui. O fracassado e o bem-sucedido. Ele fala, no passado, eu acreditava que tudo que minha mente me dizia era verdade. E hoje você que está aí, talvez está falando que é um inútil, que não vai dar certo, que as coisas não fluem, que nunca vai acontecer, que tudo é negativo, que tudo dá errado para ti. Você acredita que tudo que sua mente do fracasso fala é verdade. E aí quando você começa a mudar esse pensamento, mudar essa forma de olhar, mudar essa crença de que tudo que sua mente fala é verdade, você começa a pensar, cara, a minha mente é o meu maior obstáculo para o sucesso. Putz. Olha bem, obstáculo não significa que vai tornar impossível. Obstáculo significa que torna difícil. Difícil. Talvez a tua mente está te atrapalhando de chegar. Então você tem que mudar a forma como você pensa, a sua mentalidade. Os segredos da mente milionária. Cara, você tem por 20 reais acesso aos segredos da mente milionária, mas não se dá o trabalho de ler, entender e aplicar, você está sendo irresponsável com a sua vida e com a vida da sua família, com os seus sonhos. Não chega pra mim e me fala, Pedro, eu tenho um sonho. Eu vou falar, quantos livros você leu? Não, Pedro, mas é porque eu tenho um sonho. Quantos livros você já leu de desenvolvimento pessoal? Não, Pedro, eu quero te falar que eu tenho um sonho. Quantos livros você já leu de desenvolvimento pessoal? Já leu Segredos da Mente Milionária? Não. Já leu O Homem Mais Rico da Babilônia? Não. Já leu Geração de Valor? Não. Já leu... Não, mas eu tenho um sonho. Desculpa. Você é só um sonhador. Vai dormir. Se você leva a sério, se você tem compromisso com a sua vida, com as pessoas que você ama, com os resultados que você quer ter, com os sonhos que você diz ter, você tem que buscar a resposta, cara. Você tem que buscar a droga da resposta. Mas você passa 4 horas no Instagram vendo foto do povo, pessoal bebendo, pessoal curtindo, videozinho engraçado. Você passa. Mas tira meia hora para ler, para investir em você. Você não faz. Aí você vem falar, peraí, eu tenho um sonho. Não tem sonho nada. Volta a dormir. Volta a dormir. Você precisa aprender a desaprender.
Olha, antigamente, quando eu era um fracassado, eu acreditava que todos os meus pensamentos, tudo que minha mente me falava era verdade. Só que depois eu comecei a observar que ela era o meu maior obstáculo para o sucesso. E nós vamos chegar lá na frente. Nós vamos chegar lá na frente onde ele vai explicar mais a fundo como é essa questão. Onde é que a mente te pega? Onde é que está o obstáculo? E aí, ele fala que deu certo, que... Agora vem o grande ponto. Agora vem o grande ponto que talvez seja o ponto-chave do motivo pelo qual eu criei essa série de lives, essa série de aulas sobre livros importantíssimos para vocês aprenderem aqui. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Talvez nesse livro ele fala qual é o grande ponto, o grande porquê de nós estarmos aqui. Toda segunda-feira às 8h25 para aprender sobre livros. Sobre o que os livros dizem, na verdade. Presta atenção nisso aqui. Enquanto eu viajava, ele começou a dar palestra, começou a realizar seminários, e eu dava aulas, dava cursos, e ele conta a seguinte história. Enquanto eu viajava realizando seminários, eu percebi algo curioso. Às vezes, duas pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente os mesmos princípios e as mesmas estratégias. Uma delas utilizava essas ferramentas e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Presta atenção nisso. Ele conta o seguinte. Duas pessoas. Ele saiu dando seminários, saiu dando palestras e ele observou algo curioso. Duas pessoas sentavam na mesma sala, uma do lado da outra, para assistir a mesma palestra, aprendiam as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas, ouviam a mesma palestra, assistiam a mesma aula. Saíam de lá. Uma delas aplicava, decolava, sucesso. A outra, fracasso. As duas pessoas, no mesmo lugar, aprendendo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, estudando a mesma coisa. Um, sucesso, a outra, fracasso. Esse é o grande ponto do motivo pelo qual eu criei essa sequência de aulas aqui para vocês. Porque, beleza, é R$20. É R$20. Mas talvez você pegue esse livro, compre ele amanhã por R$20, abra, leia e não entenda nada. Porque a tua mente te impede de aprender sequer as coisas básicas que você precisa para mudar de mentalidade. Me pergunta como é que eu sei disso. Eu já passei por isso. Eu já li livro que eu tive que ler de novo com outra mentalidade. Porque minha mente era o meu maior obstáculo. Minha mente não me permitia entender o que estava escrito ali. Então não importava se o livro é R$20. Eu ia ler o livro inteiro, mas eu não ia extrair nada. Porque minha mente não permitia. A minha mente não permitia. E talvez a sua mente não te permite de aprender hoje porque você está acreditando em tudo que ela diz. Eu ia responder uma questão de matemática ou eu ia estudar quando a minha mente era a principal chave para mim, tudo que eu pensava eu acreditava que era verdade. Se eu fosse responder uma questão ou estudar sobre algo, a primeira coisa que eu pensava era: eu não consigo aprender isso. E eu de fato não aprendia. E aí a mente está sendo o meu obstáculo. Por que eu não consigo aprender? Eu sou um ser humano, eu sou saudável, eu tenho um cérebro, eu fui bem alimentado na infância, e o Clóvis de Barros Filho fala isso. Você é um ser humano como todos os outros. Por que você não aprende? O cara se deu o trabalho de escrever. Você só tem que ler e entender. Por que você não entende? Por que você não entende? Você vai lá amanhã, compra esse livro por R$20. Aí você abre aqui na parte em que ele fala o seguinte. Programação verbal. Aí você fica: programação verbal? Que porra de palavra difícil é essa? Fecha, poeira, adeus. Mantenha a mentalidade fixa. Existem dois tipos de pessoas no mundo.
As de mentalidade fixa e as de mentalidade progressiva. Se você é uma pessoa de mentalidade fixa, acredita que não vai aprender, que não vai avançar, que não vai evoluir, não vai. Mas pessoas de mentalidade progressiva são aquelas que acham sempre dá para ser melhor, sempre dá para aprender mais, sempre dá para dar um passo a mais. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda preciso aprender, eu ainda consigo estudar mais, eu consigo dar o meu melhor, eu consigo me mover. A tua mente não pode ser majoritária. Você não pode acreditar que tudo que tua mente te fala é verdade. T. Harv Eker falou isso, não é o Pedro. Eu comprovei e comprovo isso na minha vida hoje, mas primeiro eu tive que ler aqui. Se eu não tivesse lido aqui, entendido, aplicado, vivido, eu não estaria te falando aqui com tanta propriedade. T. Harv Eker viveu, saiu do fracasso para o sucesso. Contou em um livro, eu comprei o livro, eu li, eu entendi, eu apliquei e hoje eu mudei minha mentalidade. O cara falou isso em uma linha. Se você pegar um livro, ler uma linha, fechar, entender, aplicar, internalizar, já valeu os R$20 que você pagou. O problema é que vocês não fazem isso. Ele fala o seguinte: antigamente, quando eu era um fracassado, eu acreditava em tudo que minha mente falava. Só que eu percebi que a minha mente era o meu maior obstáculo para o sucesso. Putz, já foi. Ele fala isso no começo do livro. Você lê a parte inicial do livro, você já aprende isso. E aí, ele fala que decidiu desprezar os pensamentos que eram negativos. Então, olha isso. Decisão. Se você fecha essa live, escuta o que eu te falei. Caralho. Me deu até um negócio aqui. Minha mente explodiu. Cara, a live do Pedro foi muito boa. Que aula foi aquela. Que livro bom. Mas você não decide. Pode fechar. Você está perdendo seu tempo. Pode voltar para o teu TikTok. Pode voltar para qualquer lugar que você estava lá antes. Eu decidi mudar os pensamentos. Eu decidi rejeitar os pensamentos negativos. Veja a diferença. Não é, eu percebi que de fato minha mente me bloqueia. Mas deixa como tá. Não foi isso. Eu decidi rejeitar os pensamentos que eram contraproducentes, que eram negativos. Os pensamentos que eu tinha quando eu era um fracassado, esses pensamentos não podem mais vir à tona. E aí eu vou para esse ponto. Duas pessoas leem a mesma coisa, estudam a mesma coisa, mas uma dá certo e a outra não dá. Por quê? Ele fala o seguinte: ficou óbvio que mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa terá grandes problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas. Isso é, a sua cabeça. Pequeno vazamento. O que é um pequeno vazamento? Cara, não adianta se eu tenho as ferramentas, não adianta se eu sou mentorado, se eu sou amigo desses caras, se eu moro com esse cara, se eu tenho um vazamento na minha caixa de ferramentas, não vai funcionar. Duas pessoas vão ler a mesma coisa, estudar a mesma coisa, ouvir a mesma coisa. Uma vai dar muito certo usando e a outra não vai, porque tem um pequeno vazamento. E aqui você precisa desaprender. Não venha para as lives aqui de segunda. Não venha para essas aulas aqui sobre livros para aprender nada. Não venha aprender. Como assim, Pedro? Por que eu não posso vir aprender? Você tem que vir para cá desaprender. Porque tem uma frase do Josh Billings que fala o seguinte: o seu maior inimigo não é as coisas que você sabe.
Desculpa, não é assim a frase. Não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Não é o que nós não sabemos. Você não tem que aprender nada. O que te trava, o que te bloqueia, o que te limita é as coisas que você já acredita que sabe. E é isso que a tua mente está te falando. As coisas que você já sabe. As coisas que você já sabe te fazem julgar as coisas como você acredita que devem ser. Você olha para um objetivo, você olha para uma oportunidade e diz, não vai dar certo. Mas está julgando com o que você já sabe. Você precisa esquecer o que você já sabe e começar a pensar diferente. Porque o nosso maior inimigo não é as coisas que nós não sabemos, e sim as coisas que nós sabemos. Então nós temos que desaprender essas coisas para aprender coisas novas. Tá? Então, essa é a primeira parte do livro, onde a gente entra primeiro em quem é o T. Harv Eker, em o porquê que ele escreve esse livro, o que é que fez ele mudar a mentalidade dele. Eu não vou conseguir te entregar aqui em uma aula. Eu falei que ela ia ter 40 minutos, já está com 32. Eu não vou conseguir te entregar tudo do livro. Mas eu vou conseguir te entregar o principal conceito do livro aqui, a principal chave, a inicial, que é para você entender e ficar pensando nisso até a semana que vem. Por que a minha mente me impede de vencer? Por que eu estou tentando? Por que eu estou investindo tempo? Por que eu estou investindo dinheiro? Por que eu me esforço tanto e não sai do lugar? T. Harv Eker fala exatamente o seguinte. Tudo na vida tem dois lados. O esquerdo e o direito, dentro e fora. Norte e sul. Tudo tem dois lados. Por que com o dinheiro tem que ser diferente? Se existem ferramentas técnicas externas de aprender sobre dinheiro, também existem ferramentas internas de aprender e pensar e falar sobre dinheiro. A maioria das pessoas passa tempo, investe tempo, dinheiro, esforço, aprendendo ferramentas técnicas de como ganhar dinheiro, de como ser mais rico, de como lidar com a riqueza. Mas só alimentam um lado. Externo, externo, externo. Ferramenta, planilha, técnica. E o interno? Se existe o externo, existe o interno. Existe um modelo interno de pensar sobre dinheiro, de falar sobre dinheiro, de acreditar sobre dinheiro. Existe um modelo, existem as dualidades. Há regras externas e há regras internas. E aí ele fala na primeira parte do livro sobre o modelo de dinheiro. Qual é o seu modelo de dinheiro? Se você investe tempo em aprender técnicas, aprendizado externo, mas não investe em aprendizado interno, dá errado. Mas também se você só investe em aprendizado interno e não investe em externo, dá errado. Você tem que equilibrar. Essa dualidade você tem que equilibrar. E aí vem um princípio. Durante o livro, no decorrer do livro, ele deixa várias partezinhas separadas assim, que são princípios da riqueza. Se você quiser folhear o livro para ler só os princípios da riqueza, você já vai aprender muita coisa. E aqui o princípio é, anota, eu espero que você esteja com papel e caneta desde o começo da live. Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Talvez você está tentando ganhar dinheiro, você está tentando dar certo, você está tentando deslanchar, mas você não está se evoluindo. Quantas vezes você já pegou um livro de R$30 para ler? Cursos, livros, vídeos gratuitos no YouTube. Os seus rendimentos crescem na mesma medida que você cresce. Aqui também temos uma dualidade. Precisa que você cresça para os seus rendimentos crescer com você. Pensa naquelas pessoas que não estão preparadas para serem ricas mentalmente, ganham muito dinheiro e perdem. Um grande exemplo são pessoas que ganham na Mega Sena. O cara sempre foi pobre, mentalidade de escassez, modelo de dinheiro pobre.
regras internas e externas de dinheiro ruins, ganha 10 milhões de reais, perde tudo. Ganhadores do Big Brother ganham 1 milhão de reais, perdem tudo. Porque se o seu rendimento cresce, mas você não cresce, é uma disfunção. E a tendência natural é que volte a ser como deve ser. A tendência natural é que volte a ser como deve ser. Mas se você cresce e seus rendimentos não estão crescendo, logo, logo, eles vão crescer. Porque a tendência natural é ser como deve ser. Então, se você pensa em dinheiro dessa forma, se você tem problemas com dinheiro, se você tem problemas em crescer, entenda que só é útil, na verdade, que você ganhe dinheiro quando você se desenvolver primeiro. Não adianta nada alguém te mandar um Pix de 10 milhões de reais amanhã, se você não souber o que fazer com esse dinheiro e como pensar sobre esse dinheiro. Existem pessoas, em contrapartida, que são muito ricas, elas se desenvolveram e os rendimentos cresceram. Mas em algum determinado momento, em alguma fase da vida dela, ela perde tudo. E pouco tempo depois ela faz de novo. Donald Trump foi um cara que fez isso. Donald Trump foi um cara que era muito rico, perdeu tudo, mas fez de novo a fortuna. Porque o modelo de dinheiro, a mentalidade dessas pessoas está programado para ganhar dinheiro, está programado para criar dinheiro, está programado para fazer dinheiro, está programado para o crescimento. E o T. Harv Eker fala o seguinte: as pessoas têm um termostato financeiro dentro delas. Se o teu termostato financeiro marca R$1.000, se te derem 1 milhão, você vai trazer para o nível de R$1.000. Agora, se o teu termostato financeiro marca 1 milhão, em algum momento vai chegar. Cara, muitos de vocês podem estar olhando e falando o seguinte: não existe, não funciona, é muito bonito na teoria, é muito bonito escrito. Eu sei que vocês estão falando isso. Eu sei que vocês estão ouvindo e dizendo assim, cara, beleza, legal, mas na prática, você tá mal, velho. Você tá mal. Você tá quebrado, você tá ruim, não tá dando certo. O que é que te custa acreditar nessa jossa e colocar em prática? Faz assim, vai que dá, né? Vai que dá. Como, você vai perder o quê, velho? Você pagou 20 pau num livro, o cara te fala, ó, mude sua mentalidade, mude o seu pensamento, invista em você, cresça. O dinheiro só vai crescer quando você crescer. O que é que me custa tentar acreditar nisso e fazer acontecer? O que é que me custa? E ele fala sobre isso também. Ele fala o seguinte. Deixa eu colocar aqui na parte que ele fala sobre isso. De qualquer forma, olha o que ele fala. Prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e pobre. Faz sentido? Faz sentido para você? Eu prefiro acreditar nisso e ficar rico do que não acreditar e balela e continuar pobre. Ah, porra, o que custa? O que custa? E aí ele fala do termostato financeiro, que a maior parte das pessoas não atinge o pleno potencial emocional interno, porque vivem estritamente no mundo visível. Eu só faço o que é visível, o que é possível. Não conseguem criar, não conseguem visualizar, não conseguem projetar a mente no futuro, enxergar o que está lá e trazer para cá. É por isso que 80% das pessoas não dão certo, não ficam ricas, e 80% das que ficam ricas não são felizes. Porque só vivem o visível. Só vivem o visível. Agora eu quero te trazer para uma puta de uma reflexão aqui. Puta de uma reflexão. Cara, hoje você tá aqui. Vamos lá. Imagina comigo. Destrava a tua mente, desbloqueia a tua mente aí para pensar, para imaginar, cara. Tenta imaginar as coisas que não estão na tua frente, tá? Nós vamos fazer um treino aqui.
Imagina que a tua vida é uma grande árvore. Imagina que tua vida é uma grande árvore. Abre a tua cabeça para poder ouvir o que eu estou te falando aqui. Imagina que tua vida é uma grande árvore. E lá está dando frutos. Dando frutos. Você olha para a vida, grande árvore, frutos, 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 frutos. Os frutos que a sua árvore está dando, você não está gostando desses frutos. Talvez, eu acredito que se você está assim hoje, comenta aqui. Eu estou assim hoje. Se você está vendo os frutos que você está colhendo, mas você não gosta deles. Se você não gosta dos frutos que você está colhendo, fala aqui embaixo eu. Não faz mal. Não faz mal estar ruim hoje. Faz mal estar ruim hoje você ouvir isso e daqui 6 meses você continuar ruim. Aí faz mal. Mas pensa comigo. Uma grande árvore, vários frutos. Você olha para esses frutos e você não gosta do que você está colhendo. Pensa comigo. Se você arrancar todos esses frutos. Cara, eu não quero esses frutos, eu quero os frutos diferentes. Eu quero começar a colher frutos diferentes. Você olha para a árvore, você está vendo os frutos que estão sendo colhidos ali, você não gosta do resultado que você está colhendo. Os frutos são os resultados que você está colhendo na sua vida. Se você arrancar todos esses frutos, não ficar nenhum ali, jogar tudo fora. Na próxima vez, na próxima leva de frutos, vai vir frutos diferentes? Vocês que estão assistindo aí, respondem sim ou não? Na próxima vez, vão vir frutos diferentes? Cara, eu não gosto dos frutos que eu estou colhendo. Eu não gosto dos resultados que eu estou colhendo. Eu não gosto dos resultados que eu estou colhendo. Vou arrancar tudo aqui, jogar tudo fora, não quero mais ver, não quero mais saber. Na próxima leva de frutos, vão vir frutos diferentes? Vão vir frutos diferentes? Não, não vão. Vão vir os mesmos frutos. E você não vai gostar dos frutos que você está colhendo. Aí você vai se indignar, ou vai rasgar, ou vai podar, ou vai cortar. Mas os frutos vão ser sempre os mesmos. Como você muda os resultados? Aqui, você tem que descer para baixo do solo. Raiz. A raiz e as sementes que foram plantadas. Esses dois são os responsáveis pelos frutos que a árvore dá. Aqui o chão, aqui a árvore, aqui a raiz. Isso aqui não é responsável pelos frutos. Isso aqui é. O externo não é responsável pelos resultados que você tem hoje. O interno é. Você morre de aprender técnicas, formas, ferramentas, ler livros, fazer cursos de formas externas de mudar. Você vai fazer um curso, como mudar os frutos da minha árvore. Aí o cara vai falar o seguinte, arranca todos os frutos pela raiz. Poda as folhas. Você tem que buscar a resposta aqui, ó. Mude a raiz, plante sementes novas e os frutos serão diferentes. Não sou eu que estou te falando isso. Tá aqui, ó. T. Harv Eker fala isso. T. Harv Eker fala isso. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as coisas que vemos. Vou ler de novo. Presta atenção. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as coisas que vemos. Cara, já vale o livro. Já vale o livro. Se você souber extrair dessa historinha, cara, eu li isso aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. 2 páginas. Se você souber ler e extrair o que está escrito entre essas linhas, você pode fechar o livro.
você pode fechar o livro. Eu vou te falar uma coisa aqui que eu acho que vai desconstruir tudo que você acredita sobre leitura, tá? Vou te falar uma coisa aqui que talvez você vai dizer, esse cara tá maluco. Toda a sua vida você acreditou que precisava ler muitos livros, ler 20 livros em um mês. Cara, eu li 700 livros na minha vida inteira. Eu li 100 livros em um ano. Eu acho que você acredita nisso. Não é verdade. Uma página. Cara, tá aqui. 2 páginas. 2 páginas. 2 páginas bem lidas, bem interpretadas, bem estudadas, bem aplicadas, mudam tua vida, velho. Cara, aprendi com as experiências que as coisas que não vemos são mais valiosas do que as coisas que vemos. Ricos pensam da mesma maneira que ricos e diferente dos pobres. Olha aqui, junta as 2 coisas. A minha mente não é verdade absoluta, a minha mente é o obstáculo. Há 2 coisas, o interno e o externo. A árvore dá frutos não pelo que está fora, mas pela raiz e pela semente. 2 páginas. Você não tem que ler mais livros. Você não tem que fazer mais cursos. Você tem que aprender a aprender. Só isso. Aprenda a aprender e você nunca mais come na mão de ninguém. Se você aprender a aprender, você nunca mais vai comer na mão de ninguém. T.Harv Eker, autor dos Segredos da Mente Milionária, fala no começo do livro: eu já fui pobre, eu já dei errado. E foi culpa da forma como eu pensava. Não foi falta de oportunidade. Não foi porque eu não nasci em família rica. Não foi porque as coisas não deram certo porque a sorte. Não. Foi porque eu pensava da forma errada. E, cara, se você aprender isso que eu tô te falando, que você não precisa nem ler o resto do livro. Não precisa nem ler o resto do livro. Mas por quê? Olha, a gente está fazendo 1 hora e a gente está com 20 páginas do livro. Agora imagina quanto tempo a gente não consegue extrair de respostas de um livro que tem 200 páginas. O quanto de resposta que a gente não conseguia extrair de um livro de 200 páginas só pela configuração de aprendizado. Eu estou te fornecendo aqui o que eu apanhei muitos anos para aprender, que é a minha forma de aprendizado. É a minha ótica. Quando você vem para essa live e eu pego esse livro e eu leio ele e te explico o que eu entendo, você está vendo com os meus olhos. Isso não tem preço. Você não precisa sofrer o que eu sofri, errar o que eu errei, quebrar como eu quebrei a cara, quebrar a cabeça, noites em claro, ler, chorar por não entender o livro, ler ali a porra da página 100 vezes e não entender, e tentar de um jeito, tentar de outro, buscar a resposta, aprender, errar. Depois que eu aprendi a aprender, eu passei num concursinho de 60 dias. Não é porque eu sou mais inteligente, não. É porque eu aprendi um método, velho. Eu aprendi uma forma. Eu, acima de tudo, girei uma chave aqui na minha cabeça de que se alguém escreveu, eu posso aprender. Se alguém escreveu, eu posso aprender. Eu não tenho que criar do zero, eu não tenho que inventar nada, eu tenho que ler, entender, pensar sobre, pegar lá longe, trazer para minha vida e aplicar. Instalar assim. Sabe a armadura do Homem de Ferro? Tipo isso. 20 páginas. Eu queria muito entregar tudo que está aqui para vocês. Quem quer? Quem quer saber
tudo que está aqui. Você pode ir comprar o livro e ler. Mas não leia do jeito errado. Não leia do jeito errado. Eu tinha muito mais coisa, eu tinha planejado muito mais coisa para entregar a vocês aqui, mas não vai dar tempo. Eu não vou passar de 1 hora de aula. Não vou. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu estava desempregado. Eu colocava o currículo em todo lugar e ninguém me ligava sequer para me entrevistar. Eu ainda não era concursado, eu ainda não era empreendedor. Não era nada. Não era nada. E foi no momento mais fundo da minha vida. Momento mais fundo da minha vida. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um trabalho, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha brigado com minha esposa, na época ainda não era esposa, a gente tinha brigado, tinha terminado. Eu fui morar na casa de um amigo de favor. Um amigo que se tornou meu amigo obrigatoriamente. Eu forcei ele a virar meu amigo. O cara morava na minha rua, estudava na minha sala. E eu liguei pro cara, cara, não tenho onde morar. Posso ir morar aí contigo? Cara, pode vir. Minha mãe mandava cesta básica pra mim, pra eu poder ter o que comer, velho. Não tinha R$1. Eu não tinha R$1 de uma passagem de ônibus. Minha mãe me depositava por mês R$100 pra me ajudar. Minha mãe não tinha como fazer mais que isso. Sabe quando foi isso? 2016. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Eu não sabia o que eu sei, eu não visualizava o que eu via, eu não pensava como eu penso. Eu não era essa pessoa que vocês estão conhecendo aqui. Totalmente diferente. Se você me conhecesse 5 anos atrás, você não veria o Pedro que você está aqui hoje há 1 hora assistindo. Eu estava no pior momento. Era um dia de cada vez. A gente passava o dia, eu e esse meu amigo, o Rodolfo, com R$3,75 para merendar, almoçar e jantar. A gente acordava de manhã, olhava um pro outro, vamos juntar as moedas. Juntava as moedas, R$3,75. 2016. Eu tinha 23 anos. Ontem, velho. Foi ontem. A gente ia pro supermercado com R$3,75. Comprava R$1 de pão, que eram 4 pães. Comprava um miojo, que era 75 centavos. E comprava R$2 de ovos. Naquele dia a gente comia um pão com ovos no café da manhã. Almoçava o miojo e jantava de novo outro pão com ovo. Amanhã a gente vê o que é que dá. Eu tô falando isso para que você sinta pena de mim? Não. Pelo contrário. Enquanto sentirem pena de você, você não vai sair da merda que você vive. Ah, Pedro, tá ruim, tá difícil. Enquanto você quiser que sintam pena, você vai ficar aí. Você vai ficar aí. Porque se você quer que sintam pena de você, é porque você acredita que não é culpa sua, que você tá certo e o mundo inteiro tá errado. Acorda, velho. Acorda, velho. Acorda. Se você não acordou ainda, acorda.
Onde é que tu tá com a cabeça de tá ruim, tá difícil, tua vida tá péssima, tá tudo ruim. E tu não tem capacidade de pegar um livro de R$ 20 e ler, entender e aplicar para mudar a tua vida. Eu li esse livro nessa fase da minha vida, onde eu estava lá embaixo. Eu li. Eu entendi. Eu decidi mudar. Cara, gira a chave. Tá ruim, já tá ruim, velho. Já tá ruim. O que é que eu tenho a perder se eu acreditar no que esse garotinho tá me dizendo? Fazer o que ele tá me dizendo? Vou ter duas opções. Eu não vou colher nada porque não funciona, ou vou colher algo. Cara, eu não tô colhendo nada. Prefiro colher alguma coisa. Isso foi 2016. Dezembro de 2017 eu estava na minha formatura. Com meu filho nos braços. Aprovado num concurso público. Um ano depois estava empreendendo. Muda a mente, velho. Muda a mente. Se tua vida tá ruim, o que é que tu tá fazendo com a tua vida? Perdendo tempo com bobagem. Cara, desinstala esses aplicativos que tu passa 7, 8 horas por dia jogando, vendo vídeo engraçado, vendo a vida dos outros. Para de seguir 90% das pessoas que tu segue. Segue só aquela galera que já tá onde tu tá, quer tá. Pessoas ricas pensam iguais. Siga só pessoas que já estão onde você quer estar e veja tudo que elas fazem. Aí sim. Aí você vê o que o cara come, o que o cara pensa, a cor da cueca, o que o cara faz, tudo. E aí você copia. Você não tem nada a perder. Você tá quebrado, você tá ruim. Tá ruim, tem que mudar. Tá ruim, tem que mudar. Ponto final. Aprenda a enriquecer, mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Puta que pariu, velho. O livro, a capa do livro já te ensina como mudar de vida. Você não precisa comprar o livro. Você bota no Google, capa do livro, Os Segredos da Mente Milionária, e você lê a capa do livro. Aprenda a enriquecer, mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Ponto final. Como é que eu enriqueço? Mudando os meus conceitos sobre o dinheiro e aprendendo os hábitos das pessoas ricas. Acabou. Você não precisa ler o livro. Vai fazer isso. Fecha tudo, traça um plano. Cara, como é que eu mudo os meus conceitos sobre dinheiro? Como é que eu aprendo os hábitos das pessoas ricas? Pronto, vai ficar rico. Pedro, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Pedro, eu não tenho internet. Tá aqui, velho. Você tá assistindo essa live? Tira uma foto aqui, ó. Tira um print e lê essa capa todo dia. A maioria... Olha isso, é ridículo. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. A maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Cara, o que é que eu posso aprender, pelo amor de Deus, com isso aqui? A capa do livro. Falei que não ia passar de 1 hora de live, mas já passou. Se você está gostando aí, manda um foguinho, manda um soquinho. Clica no coração aí até criar calo no dedo. Porque não tem como, velho. Não tem como. Dá vontade de chorar quando eu vejo vocês. Pedro... Cara,
vai ler o livro, lê, come o livro, lê de novo. Cara, eu só tenho esse livro, eu só tenho R$20. Você não precisa ter isso aqui de livro não, velho. Sabe como é que eu comprei esses livros aqui? Fazendo o que tava nesse. Eu peguei esse livro emprestado, não era essa capa, era essa outra capinha velha aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí. Ó, talvez vocês tenham essa versão. Ainda tá no plástico ainda. Ó. Tá no plástico. Eu peguei essa versão emprestada. Eu li, anotei, estudei, cara, chega, o que é que eu preciso mudar? Mudei. Hoje eu consigo olhar pro livro, já ter ele e dizer, vou comprar esse porque é capa dura. E é bonito. Você não precisa de dinheiro para ler. Se você está quebrado, o que você mais precisa é ler. Não gasta teu dinheiro com pizza, não assina Netflix, não gasta dinheiro com nada. Cada R$30 que tu pegar, tu compra um livro. Cara, tem um box. Esse box é R$60. Vem 6 livros nele. 6. Cara, aqui tem os segredos dos homens mais ricos da história. Mas tu tá quebrado, tu fala o seguinte, eu vou comer pizza. Eu vou comer um hambúrguer. Vou assinar Netflix. Vai continuar pobre. Desculpa. Mas se tu não consegue pegar teu dinheiro, investir R$30 num livro... Cara, eu falei da capa. Agora tu imagina o que tem aqui atrás. Olha isso aqui. Se as suas finanças... A capa de trás, você não precisa comprar o livro para ler isso aqui não, tá? Se as suas finanças andam numa corda bamba, talvez esteja na hora de refletir sobre o que T. Harv Eker chama de modelo de dinheiro. Um conjunto de crenças que nos alimenta desde a infância e que molda o nosso destino financeiro. Neste livro, Eker mostra como substituir uma mentalidade destrutiva, que talvez você nem perceba que tem, pelos arquivos de riqueza. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas. 17 passos. Alguns desses... Cara, tá de graça, tá dando de graça aqui, ó. Tá dando de graça, abre o olho, abre o ouvido e escuta isso aqui, velho. Alguns desses princípios são: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Eu li dois. Tem mais 3 aqui. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. A sua motivação para ganhar dinheiro é essencial. Se você possui uma raiz negativa como medo, raiva ou necessidade de provar algo a alguém ou a si mesmo, o dinheiro nunca te trará felicidade. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Eu não vou ler o resto porque ficou ridículo agora. Tá ridículo. O segredo do sucesso não é tentar evitar problemas, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Eu não vou ler o resto. Não vou. Poderia passar mais 1 hora falando só sobre isso. A questão é, vocês têm compromisso de fato com a vida de vocês? Porque assistir uma live de 1 hora, beleza, legal. Mas cadê o compromisso que vocês vão ter de terminar isso aqui e continuar buscando por conta própria, com as próprias pernas? Parar de gastar com Netflix, com Disney, com Amazon, com Spotify, com pizza
e investir em vocês. Quando é que vocês vão parar de fazer isso? De perder dinheiro, tempo, energia, gastando o dinheiro de vocês com coisas que não vão colocar vocês numa posição melhor. A sua renda, o seu rendimento aumenta de acordo com como você cresce. Como é que você cresce? Pedro, me dá o segredo para o crescimento. Invista em aprender. Leituras, vídeos, cursos. Pedro, mas eu não tenho dinheiro para cursos. Vídeos gratuitos, cursos gratuitos e livros gratuitos. Hoje eu não compro mais livro em PDF, eu não baixo mais livro em PDF. Esses livros de grupo que a galera manda, não baixo. Hoje eu não baixo. Mas quando eu não tinha dinheiro, eu baixava e eu lia. Qual a desculpa? Você está vendo essa live, você está vendo esse vídeo, você tem um celular. Se você tem um celular, você consegue ler um livro. Já passou de 1 hora, eu li apenas 20 páginas com vocês. Eu quero muito entregar todo o resto do conteúdo desse livro. Tá? Eu vou deixar uma enquete lá nos stories. Vocês votem se vocês querem saber mais sobre esse livro e mais a fundo, estudar de fato ele comigo. Mas eu vou deixar tarefas para vocês aqui. A primeira tarefa de todas é faça um print aqui. Faça um print. Faça um print. Faz um print aí. Agora tu vai postar esse print. Tu vai marcar o meu arroba. Tu vai marcar meu arroba. E tu vai botar a hashtag aprender. Hashtag aprender. Porque é isso que você precisa fazer. Aprender a aprender. E principalmente a desaprender. Coloca hashtag desaprender. Desaprender. Hashtag desaprender. Posta esse print. Hashtag desaprender. Vão lá pro grupo do Telegram. Tem um link na minha bio. Entra no grupo do Telegram. Antes da série, eu sempre vou dizer lá antes qual é o livro. Lá a gente interage. Eu vou entregar mais conteúdo. Além do que eu entreguei aqui, eu vou entregar mais conteúdo sobre esse livro lá. Vou postar foto das páginas, algumas coisinhas legais lá pra vocês. Eu vou deixar um link pra vocês comprarem com desconto esse livro. Tá? Vou deixar um link. Entrem no meu canal do Telegram. Comprem pelo link. Pena, não tenho dinheiro, não tem problema. Muda a tua mentalidade que um dia você vai ter dinheiro pra comprar os livros que você quer ler. Eu vou deixar essa live salva só até a segunda que vem. Segunda que vem eu apago porque a gente tem um segundo episódio. Tá? Vejam novamente essa aula. Mas é isso. Postem o story, hashtag desaprender. Votem nos stories qual livro vocês querem pra semana que vem. Perguntem, interagem, eu tô aqui pra responder vocês. Mas pelo amor de Deus, ler para aprender, para crescer. A ordem é essa. Leitura, aprendizado, crescimento. Esse livro já me salvou. Você precisa usar ele para lhe salvar também. Mas não adianta ter a mesma ferramenta e não ter a mentalidade ajustada. Se vocês quiserem, eu faço uma aula extra só sobre o condicionamento. Eu acredito que é a parte mais importante do livro. O condicionamento. E o que é que te faz mudar a mentalidade. Se vocês quiserem, me manda no direct ou comenta lá nos stories dizendo o que quer. Mas é isso. Valeu. Tamo junto. Segunda-feira que vem, 8h25, um novo livro, tá? Não vou me aprofundar nesse aqui. Porque senão a gente passa 3 meses estudando só ele. Vou trazer um novo livro pra gente entender o livro, entender e entenda, eu tô trazendo pra cá livros que fizeram diferença na minha vida. Não tô só pegando o livro aleatório e trazendo. Eu tô pegando o livro que eu li, estudei e disse: caraca, que livro é esse, meu amigo? O mundo precisa conhecer.
Mas você precisa aprender a aprender, tá? Tamo junto, é nóis. Não esquece de compartilhar o story, não esquece de me marcar. Link na bio para entrar no canal do Telegram. Eu vou deixar um link lá para vocês comprarem o livro. E vou deixar uma foto lá no feed para vocês comentarem qual foi o maior aprendizado de vocês nessa live, tá? Valeu, tamo junto, é nóis.